Boa noite a todos. Eu vou aparecer poucas vezes para vocês, em função do vídeo ficar mais leve, né, para poder transmitir. Então, agradeço a presença de todos e vou fechar um pouco a câmera para que nós possamos fazer a nossa prece inicial e continuarmos com a nossa palestra. De vez em quando eu volto a aparecer. Nesse momento, vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, que está conosco durante todos os dias da nossa jornada, nos, nos intuindo através dos nossos guardiões, né? Nos intuindo através da espiritualidade, que Ele continue nos auxiliando em todos os momentos de nossa jornada, e também ofereça essa prece a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, passando necessidades, fome, frio, que esses irmãos recebam o auxílio necessário para que possam ter uma vida mais digna, que eles possam ser auxiliados pelos irmãos em melhores condições financeiras e que nós possamos também emanar uma energia para todo esse planeta, muita força, muito amor, para que nós possamos eliminar esses miasmas todos que estão por aqui, não é? Que a paz do nosso Pai esteja conosco, do nosso irmão Jesus também. Que assim seja. Hoje eu vou falar para vocês da verdadeira propriedade, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Começa assim: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante sua permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-la, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Então nós temos que ver o seguinte, que nada que nós temos aqui, enquanto encarnados, nos pertence, né? O que acontece? Tudo aquilo que nós possuímos nos é dado por Deus. Então, o que acontece conosco? Nós, quando encarnamos, vemos, chegamos aqui, vamos vir sem nada. O passado que nós tínhamos foi, nos foi livrado à memória para que nós não tivéssemos nenhuma influência e construíssemos um futuro sem que as nossas reencarnações pudessem nos atrapalhar. Então nós chegamos aqui sem essas lembranças e vamos construir a nossa vida enquanto encarnados, ou seja, vamos aprender nessa escola, né, chamado Terra. Então, só relembrando, né, dentro do a palavra propriedade, ela significa é o direito de usar, gozar e dispor de bens e de reavê-los, caso alguém os possua injustamente. Na realidade, o que nós temos? A propriedade, no sentido civil, né, no sentido da lei, é aqueles bens que nós temos ou que nós, por um acaso, perdemos ou podemos reavê-los depois, mas, de qualquer forma, é um bem, né, que nós podemos usufruir, né, e dispor deles da forma que nós quisermos. Então, na realidade, esse bem, a gente está falando do bem material, né? Nada, mas nada disso nós levamos conosco. Nós não levamos casas e artes, nós não levamos os móveis, nós não levamos nada quando desencarnarmos. Absolutamente nada. Então, os espíritos nos ensinam que nós só vamos levar
o que é do uso da alma, o que nós aprendemos enquanto estivermos aqui encarnados. E o que que nós vamos levar? A nossa inteligência, né? Os conhecimentos adquiridos e, principalmente, as nossas qualidades morais. É isso que nós vamos levar. Nada além. O corpo é matéria e aqui ele fica. Então, o que que o homem, né, traz? Nós não temos o que nós trazemos, né, para quando nós voltarmos, que nós vamos levar para a erraticidade, nada mais do que o nosso conhecimento e o nosso amor. Porque, na realidade, uma das coisas que nós estamos aqui é para aprender a amar. Amar como Cristo amava. Amar a todos. Nós ainda não conseguimos isso. Então, uma das coisas que nós estamos aqui também é para aprender a amar. O que, né, a gente leva quando a gente vai para um país longínquo, quando a gente vai viajar? Tem gente que carrega casa em malas, né? Vai com 6 malas, 5 malas e etc. Mas, na realidade, a gente não carrega a casa da gente, a gente carrega aquilo que vai ser útil naquela viagem. Não adianta eu carregar nada que vai ser inútil, não é? Então, deste modo, nós fazemos uma figura de linguagem, né? Fazemos uma analogia, é justamente isso. Quando nós aqui chegamos, nós não trazemos absolutamente nada. E o que que eu vou colocar nessa mala? Ódio, rancor, egoísmo? Ou eu vou tentar me melhorar? Eu vou tentar fazer dessa mala, quando eu levar esta mala, né, do que eu aqui fiz, eu vou levar isso tudo? Ou eu vou tentar levar amor, menos egoísmo, mais empatia, menos rancor, menos ódio? O que que nós vamos levar? O que que você vai levar nessa mala? Então, se nossa mala está aqui pesada de rancores, de raiva e de ódio, nada mais é do que a hora da gente mudar isso. Tudo tem tempo. Se não dá para resolver algumas coisas agora, nesse momento, tentemos resolver de forma que, quando nós levarmos essa mala para a erraticidade, vários problemas a gente já tenha resolvido e não levemos tanto ódio, tanto rancor. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos para ver o que nós vamos levar na nossa mala. Vamos facilitar o peso, né, dessa mala? Então, quando nós estamos aqui na Terra, né, e um viajante chega numa estalagem, né, que é a figura do livro, ou chega em um hotel, numa pousada, ele vai ter o quarto, né, de acordo com o que ele pode pagar. Se ele tiver bastante dinheiro, ele vai ter um bom alojamento. Se não, vai ser dado um quarto menor. E se ele não tiver nada, ele não vai poder entrar no hotel, então ele vai ficar ao relento. Então, é esta maneira que acontece quando o homem chega ao mundo dos espíritos. A, a posição dele depende das posses, mas não as posses monetárias. É esse que é o grande problema, né? É esse que muita gente não entendeu ainda. O que nós levamos, o que nos é cobrado, a gente não pode comprar um lugarzinho no céu, né? Aquele céu que muitos compravam o lugar antigamente. Então, o que que vão perguntar para a gente? O que que você está trazendo de bagagem?
E não vão perguntar para mim: ah, você era alguma pessoa importante no sentido conhecido? Você poderia ter sido um rei, uma rainha, ou um trabalhador, ou um professor, ou um operário, ou um dono de uma faculdade, ou um empresário? Isso não importa, porque isso não é passaporte, né? Você não leva carimbado. Sou empresário, portanto, tenho direito a estar em lugar melhor. Não. O que nós trazemos são os nossos bens morais, intelectuais, é o nosso amor ao próximo, né? Nós levamos a nossa virtude, as virtudes adquiridas ou as nossas melhoras, né? Porque nós vamos nos melhorando. Resultado. Então, aquela pessoa que muitas vezes não tem posse material, muitas vezes ela está muito melhor nas posses espirituais do que aquele milionário que só aproveitou para dar festas, para viajar pelo mundo e não fazer nada no sentido bom para as outras pessoas. Né? Tem muitas pessoas que são milionárias e fazem o bem. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o uso que você vai fazer disso que lhe foi dado, não é seu, né? Então, aqui, né, muitas vezes as pessoas antigamente pagavam a sua entrada no céu. Pagavam, porque tinham dinheiro, reis, rainhas, doavam dinheiro à igreja, a qualquer tipo de igreja, né? Protestante, católica, grega, ortodoxa. Eles doavam, achando que quanto mais eles doassem, mais rezas iam ter para eles. Haviam pessoas que pagavam para as pessoas orarem para ele após a morte. Isso tudo acontecia e ainda, se não tomar cuidado, acontece ainda em vários lugares desse planeta. E esqueciam das qualidades morais, qualidades do coração, né? Então, quando nós temos um rei e nós temos um mendigo, dependendo da vida, né, do que eles aprenderam durante a sua jornada enquanto encarnados, é isso que vai os diferenciar. Nada mais. O aprendizado moral. Então, muitos reis que mataram muitas pessoas, que torturaram muitas pessoas, que mandaram, o que ele vai receber quando ele chegar na espiritualidade? O que ele espera receber, né? E aquele pessoa que foi açoitada por eles, amando dele, quem que está melhor, né, no sentido moral perante a Deus? Então esse tipo de posse não é para ser usado das formas com que as pessoas as usam. Né? Por quê? Os bens da terra pertencem a Deus. Os bens da terra pertencem a Deus. Ninguém mais. Né? Então, nós somos usufrutuários, ou seja, nós utilizamos desses bens. Nós administramos de forma íntegra, inteligente ou não. Né? Nós, várias pessoas destruíram as fortunas herdadas. Várias pessoas ganham nas loterias e não sabem utilizar esse dinheiro. Não ajudam a ninguém e gastam, né? Resultado. Eu posso ter propriedades? Claro que você, qualquer um de nós, temos direito à propriedade. Mas nós não devemos achar que, que o que vale mais é a nossa propriedade material. É essa que nós não podemos achar. Então, é este modo de pensar que tem que mudar.
O mundo que nós estamos vivendo é agora com a pandemia da Covid, está começando a melhorar, no sentido das pessoas perceberem que os bens que ela tinha, de uma hora para outra, poderia ficar aqui e ela ir, né, para a erraticidade e todos os bens ficaram aqui. Muitas pessoas perceberam que não se precisa de um guarda-roupa com 300 pares de sapatos, porque enquanto ela ficou dentro da casa dela na pandemia, ela não usou essa quantidade de sapato todo. Então, muitas pessoas pararam para perceber, né, que não precisavam de casas tão gigantescas, porque não tinham empregados, porque os empregados, muitos estavam em quarentena, não podiam ir trabalhar. Então, tudo isso ocorreu. Então, essa nossa jornada, nós temos que ter valores diferentes. Quantos que encarnam com uma missão de serem pessoas boas, fazer bem à humanidade, de serem bons políticos e caem, né, nas malhas da corrupção? Então, isso tudo acontece. Você vem com um plano, mas você tem um livre-arbítrio. Então, tudo isso é aquela visão que o mundo material, que as riquezas são mais importantes e que se faz tudo para adquiri-las legal ou ilegalmente. Moral, né? Na maioria das vezes, de forma imoral, né? Alguns casos. Então, quando a gente para refletir, nós vamos ver que nada nesse mundo, né, é nosso. Mais uma vez, quantas famílias que perderam todo o dinheiro que elas tinham. Outra coisa que não é nosso é o corpo físico. Mas esse corpo físico, né? O material que ele é feito, as substâncias estão aqui nesse planeta, né? A alimentação nos é dada pela nossa mãe, né? Biológica. E quando nós desencarnamos, ele volta à Terra. A matéria volta à Terra. O que nós levamos, né? Quando encarnamos? O nosso perispírito e o espírito. Então, outra coisa que nós temos que fazer é cuidar bem do nosso corpo, porque esse corpo que vai fazer com que nós continuemos aqui nessa jornada, é esse corpo que eu cuido dele, que vai me manter mais tempo trabalhando, é este corpo que eu cuido dele, que vai me fazer aprender mais, que eu possa ter uma bagagem melhor. E não é aquele corpo que eu vou entupir, né, as veias, que é aquele corpo que eu não vou cuidar, que é aquele corpo que não me interessa, que é aquele corpo que eu não quero usar uma máscara, não é? É o que eu estou fazendo com o meu corpo, com, com, a, com o material que me foi dado, né, para eu poder progredir. O que eu estou fazendo com ele? Então, é isso que nós temos que pensar. Como utilizar? Porque ele é uma roupa perfeita, trabalha direitinho, mas muitas vezes nós não sabemos cuidar dele. Então, é nesse sentido que nós também temos que fazer as nossas mudanças. Os pais, os nossos pais e os filhos, nossos filhos, não nos pertencem, né? O que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, cada um é independente, não é? O que nós temos? Os nossos pais nos dão o aprendizado. Façamos deles, desse aprendizado, desse conhecimento, um bom uso.
e passemos esses conhecimentos e o bom uso, né, da moral para os filhos, porque eles nos observam, eles vão se espelhar naquilo que eles conhecem, né, que somos os pais, e nós espelhamos também nos nossos pais. Então é isso que nós vamos ter. Agora, portanto, tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nos é palpável, nada nos pertence. Nada. Nem filhos, nem os pais, nada. Ninguém é uma propriedade eterna, né? Nós estamos aqui temporariamente para voltarmos para a erraticidade. Então, o que nós carregamos? Os nossos sentimentos, o amor para com o próximo. Nós carregamos tudo que nós podemos de sentimentos, empatia. Nós podemos levar as memórias que vão ficar conosco durante um tempo de bem-estar junto com os nossos amigos, com nossa família. Nós não temos que ficar remoendo o passado, procurando ódio. Não, nós temos que levar coisas boas, né? Deixa essa raiva para trás, deixa esse rancor para trás. Vamos construir momentos novos, felizes. O tempo passa muito rápido, nossa encarnação é muito curta. Então vamos fazer o melhor possível, né? Não vamos nos ficar apegado às coisas materiais. O carro vai ficar velho, a casa também. Nós vamos fazer a manutenção dessa casa, né? Porque a gente vive dentro dela. Mas o que nós não podemos é ficar apegados a essa matéria. A casa é uma matéria, não é? Então, esse tipo de apego nós não podemos ter. Ele nos serve de abrigo, graças a Deus nos foi dada por Deus para nos abrigar, mas eu não vou poder ficar apegado a este bem, preocupado com quem vai morar na minha casa depois que eu fizer a passagem, depois que eu morrer. Depois que eu morrer, pode qualquer pessoa morar lá. Eu lá sei. O que a gente não pode é ficar se preocupando com esse tipo de coisa, né? Aqui nós sabemos que a experiência é um estágio de aprendizado. A nossa pátria é o plano espiritual. A maioria dos homens ainda não aprenderam isso, né? Tem muita gente ainda que não aprendeu isso. Vivem na Terra se preocupando em só aproveitar e não faz bem nem para ele e nem para os outros. Então, procurar projeção social através da riqueza, através da política, através de se preocupar que vai ser jogador de futebol, etc. Essa preocupação, não. É o que hoje a preocupação é ter. Nós devemos nos preocupar em ser. Isso é completamente diferente, né? Então, a gente cuida dos nossos bens terrenos? Sim, mas não fiquemos escravos e apegados a ele. Nós temos direito de desfrutar os bens materiais? Nós trabalhamos por eles? Sim, mas eles não são nossos, eles estão nossos. Depois vão ficar com outras pessoas, né? Fortuna, beleza, são passageiros, são provas difíceis de serem passadas. E cada um tem o livre arbítrio de escolher como vai passá-la. Então, né? Agora, o que nós conquistamos na nossa jornada de bens que vão ser levados são os bens da alma, né? Então, o Chico Xavier, ele, antes de fazer a passagem dele, ele explicou algumas coisas, né? Ele disse: partirei desta vida sem um níquel sequer.
Tudo que veio a mim simplesmente passou pelas mãos dele. Ele tinha uma aposentadoria que lhe garantia os remédios, porque o Chico trabalhou a vida inteira. Ele trabalhava durante o dia e à noite ele trabalhava na parte mediúnica. Segundo ele, as roupas, os amigos davam para ele porque achavam que ele estava mal vestido. Os sapatos, um par, né? E a comida sempre foi simples, né? O Chico não veio de uma família rica e nem ficou rico com seus dons. Não tinha conta bancária, não tinha talão de cheque, não estava preocupado com o Pix, não estava preocupado com os bitcoins da vida, nada, né? Com os bitcoins, nada, 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 nada. Não teve carro, então não precisava se preocupar com outras coisas, não é? E, segundo ele, o que ele pôde fazer pelos seus familiares, ele o fez, porque determinadas coisas não dão para a gente fazer. Então a gente faz aquilo que pode, o melhor. Ele nunca contou dinheiro, né? E nós conhecemos o Chico no sentido moral, né? Enquanto aqui ele ficou. Então, o que nós carregamos na bagagem é a fé, paciência, brandura, perdão, misericórdia, humildade, caridade. Tudo isso nós carregamos nessa bagagem. E por que eu coloquei esse baú? Porque se nós pararmos para pensar, o Chico tinha tudo isso, né? Ele aprendeu em várias encarnações tudo isso. Então, nós ainda estamos aprendendo. Então, vamos, né, colocar fé, porque muitas vezes nós somos testados se a nossa fé é forte ou não. Nós somos testados na nossa paciência, na nossa resignação. Nós sejamos mais humildes, menos orgulhosos, sejamos menos egoístas, mais caridosos. Então, tudo isso, sejamos mais bondosos, aprendamos, né, a amar e perdoar. Então, é isso que nós aqui, enquanto encarnados, vamos tentar levar, né, na nossa mala. Era isso que eu queria deixar como mensagem a vocês. Agradeço a possibilidade de ter feito essa palestra, agradeço a presença de todos vocês e eu não pude ficar o tempo todo aparecendo em função desse problema de ficar muito pesado o vídeo. Mais uma vez, vamos nos asserenar, vamos agradecer ao nosso Pai, que nos ajuda, tantas coisas que nos dá, e que nós possamos compartilhar dessas coisas doadas a nós com as pessoas que nos rodeiam, com aqueles irmãos necessitados, que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos ser caridosos, que nós possamos ser menos orgulhosos, que possamos, quando a nossa passagem chegar, sermos mais amorosos, mais piedosos, e que nossa fé possa ter sido testada e nós possamos ter tido resignação. Agradeço ao meu Pai tudo isso que me é dado, todos os dias nessa minha jornada. E não esqueçamos de pedir por aqueles irmãos necessitados, que a misericórdia do nosso Pai chegue a cada um, de acordo com a necessidade que eles possam ter. Pensemos em nossa família com muito amor, com muito carinho. E agradeçamos a Deus por estarmos aqui nessa jornada. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos estenda a mão e que nós possamos aprender cada vez mais. Que assim seja.
Muito obrigado por vocês me ouvirem, pela caridade de me ouvir. E eu agora vou parar a gravação. Que Deus ilumine a todos. Que assim seja.